Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer o resultado do segundo TRI de 2023 da Vale e já vamos começar aqui com a produção dos seus principais metais aí. Então, o minério de ferro teve um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. O cobre também teve um aumento expressivo de 41% em relação ao mesmo período do ano passado e já o níquel teve aumento aí de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora, quando a gente olha aqui embaixo aqui a parte do seu EBITDA, a gente já percebe que teve uma diminuição do seu EBITDA nesse período em relação ao mesmo período de 2023 de 1,4 bilhão de reais aí, e o principal impacto está na relação dos preços de mercado dos metais, que teve uma certa diminuição, e aqui a gente olha o pico do seu EBITDA aí foi início de 2022 e a gente já consegue enxergar que a Vale vem diminuindo a produção do seu caixa aí, e a gente observa isso aqui na frente aqui quando a gente olha o gráfico do minério de ferro, principalmente se a gente olhar esse período aqui agora, a gente percebe que o pico foi em 2022, igual a gente em 2021, 2022, igual a gente viu ali atrás, e a gente está aí numa tendência de baixa em relação aos preços do minério. Então isso aí vem impactando o caixa da empresa e também vem impactando o seu lucro. E agora passando para os seus resultados financeiros, então a sua receita líquida foi de 9,6 bilhões de reais no segundo TRI, uma diminuição de quase 2 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado, e o seu lucro líquido das operações continuadas atribuível aos acionistas da Vale foi de 892 milhões, um impacto muito forte em relação ao mesmo período do ano passado, uma diminuição muito forte aí. E se a gente olhar aqui agora, a gente vai entender o porquê que teve essa diminuição do lucro e quais foram os principais impactos aí, os principais responsáveis pelo impacto do lucro. Então, a diminuição do seu EBITDA por conta dos menores preços praticados aí no minério de ferro e no níquel, dividendos recebidos também teve um pequeno impacto aqui. Aqui temos a apreciação do real, também foi outra coisa que impactou no lucro líquido, menor marcação a mercado das debêntures participativas e também a baixa dos tributos diferidos ativos relacionados às provisões da Fundação Renova após o plano de recuperação judicial. Se a gente retirar todos esses aqui que estão entre parênteses, que foram os maiores impactos aí, a gente vai sair do lucro líquido de 4 bi do ano passado para um lucro líquido de 892 milhões de reais no atual momento. E agora trazendo assuntos importantes e assuntos positivos para o acionista, então a Vale está com o terceiro programa de recompra de ações, e isso o que traz para o acionista? Traz mais valor, porque quando a empresa compra suas próprias ações no mercado, ela diminui a quantidade de ações, então isso aumenta a sua participação dentro da empresa, e normalmente a empresa faz o programa de recompra de ações quando ela acha que o valor das suas ações não está de acordo com o valor que ela realmente deveria valer ali. Então a Vale enxerga um potencial aí de valorização das suas ações lá para frente, e ela faz esse programa de recompra para poder beneficiar o seu acionista. E outro ponto interessante que a Vale acabou de soltar, que ela vai pagar 8,2 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. Ela acabou de anunciar isso aí, a data de corte, ou seja, a data com que você tem o direito para poder receber esse valor, que vai ser de R$ 1,91 por ação, vai ser no dia 11 de agosto de 2023. Então, a partir do dia 12 de agosto, você não tem direito mais a receber esse R$ 1,91 aqui. Então, duas informações muito importantes para a Vale: seu programa de recompra, que vai trazer mais valor para o seu acionista, e a distribuição desse juros sobre capital próprio aqui, bilionário da empresa. Muito bom, né? E aqui outra informação interessante da Vale: ela anunciou recentemente a venda de 13% do negócio de metais básicos por 3,4 bilhões, foi para a Manara Minerals, e com a operação o braço aí de metais básicos da Brasileira foi avaliado em 26 bilhões, segundo destacou a Vale em comunicado. O valor total da empresa demonstra a dotação única do negócio em metais para a transição energética da Vale, um dos maiores detentores de reservas e recursos em jurisdição-chave de minerais críticos com o Brasil, Canadá e a Indonésia. E agora, olhando alguns indicadores fundamentalistas da empresa, indicadores de valuation, o seu PL atual está bem baixo aqui na casa de 3,86, a sua média de 141. É claro que tem um ponto aqui bem discrepante fora da curva aqui, então, mas mesmo assim o PL dela atual, se a gente olhar em anos anteriores, é um PL histórico da empresa, e o seu PVP está em 1,68, a sua média 1,54. Quando a gente olha agora a dívida da empresa, então o seu grau de endividamento, ao meu ver, está bem controlado em 0,45, significa que a empresa pagaria a sua dívida utilizando o seu caixa operacional em menos de um ano. Ali, com menos de meio ano, ela pagaria
a sua dívida. E a gente percebe que ela vem diminuindo a sua dívida líquida aí no passar dos anos. Isso é muito bom para a empresa e a gente olha que ela está diminuindo a sua dívida líquida e ao mesmo tempo ela está aumentando a sua eficiência e a sua rentabilidade. E a gente consegue enxergar isso na margem líquida que vem aumentando aí nos últimos anos. Olha só, de 2015 saiu de uma margem líquida negativa, ela gerou prejuízo em 2015, mas agora está com uma margem líquida de 38,57%. É uma margem líquida muito alta e muito acima da sua média histórica. A eficiência da empresa está excelente atualmente, aí, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. E o seu ROI, indicador de rentabilidade, a mesma coisa, uma rentabilidade altíssima de 43,44% e a sua média de 18,58% e também crescimento do ROI aí nos últimos anos para a Vale. Então a Vale vem mostrando eficiência, rentabilidade e diminuição do seu grau de endividamento, e isso é muito bom, é um sinal muito positivo para a empresa. E olhar agora só o histórico de crescimento aí da sua receita, do seu lucro e do patrimônio, a gente percebe que a Vale é uma blue chip. Então empresas grandes assim igual a Vale, Petrobras, são difíceis de dobrar o valor aí de patrimônio dela, porque ela já é grande, já não tem tanto quanto para expandir mais. Então, se a gente olhar que o patrimônio dela não teve tanto crescimento aí nos últimos 10 anos, mas isso a gente pode ver que não aconteceu aí na receita. A receita já cresceu e foi muito aí nos últimos anos, principalmente nesses últimos 3 anos aqui de 2021, 2022, 2023, que o valor do minério cresceu bastante ali por conta da demanda do minério, então a receita da Vale também cresceu muito e aqui também eu posso falar do lucro líquido dela também, que cresceu exponencialmente nesses últimos 3 anos. Então indicadores aqui perfeitos para a empresa atualmente. E se a gente entrar agora na análise gráfica, tem um padrão muito interessante da empresa aqui que eu chamo a atenção. Esse é o gráfico semanal da empresa. Seria um padrão de bandeira. Como que funciona esse padrão de bandeira? Ela dá uma grande valorização no espaço curto de tempo, formando o mastro da bandeira, e depois ela entra num período de lateralização, formando o corpo da bandeira. E aqui o que me chama a atenção, além desse padrão aqui, ele bateu de frente com um padrão aqui de reversão de tendência aqui, que seria o topo triplo. Quando ocorre o topo triplo, é sinal de fraqueza no papel aqui, dificuldade de romper essa resistência, e a gente tem que ficar de olho agora aqui. Mas, para quem já é acionista da Vale e pretende ficar com ela no longo prazo, eu já enxergo uma oportunidade boa de entrada agora. Não é recomendação nem de compra nem de venda, é o que eu estou enxergando no gráfico aqui agora, tá bom? Por quê? Porque ela está aqui embaixo no seu suporte aqui dessa bandeira, desse retângulo ou dessa consolidação. Então, está aqui embaixo, igual esteve em momentos anteriores, quando batia lá embaixo, ela subia. Então, para mim é um momento interessante. Agora, se você quer começar a investir na Vale e ainda não entrou nela, talvez é um momento de esperar. Por quê? Porque tem que esperar o rompimento aqui, ó, da resistência da parte de cima da bandeira. Quando romper, ela entra na tendência de alta. Então, tem que esperar o rompimento dessa resistência aqui, caso você queira iniciar seus investimentos aí na Vale. E aqui, para a gente confirmar aí essa reversão de tendência, pelo menos nesse curto prazo, dentro daqui dessa consolidação, o MACD aqui já está quase cruzando azul por cima da laranja. Isso é sinal de reversão de tendência aí de forma antecipada. E o indicador aqui de índice de força relativa está mostrando que a força vendedora ainda está mais forte do que a força compradora. Passando dos 50%, a força compradora ficando mais forte, pode ser que o papel ganhe força aí para dar essa valorização, pelo menos aí no curto prazo. E aí aguardar para ver aqui em cima, aqui nessa resistência. Rompendo essa resistência aí, o céu é limite aí para a Vale. Essa é a análise que eu faço aqui hoje, o estudo que eu trago da Vale aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar aquela curtida aí não. E até a próxima análise aí, beleza? Um grande abraço!